Espírito Santo, usa o teu filho de maneira especial nessa noite. Espírito Santo de Deus, toma nas tuas mãos, Pai, que venha na direção, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai querido, Deus amado, que esta palavra venha sair diretamente do trono do Senhor. Usa o teu filho, o teu servo, como instrumento de Ti, Pai, nessa noite, para falar os nossos corações, Senhor. E prepare o nosso coração para que nós possamos compreender, Senhor, a voz do Senhor nesta noite. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Senhor, servo do Senhor com as palmas. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra seu Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, que é o tema da campanha. De Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando você procura, eu quero fazer os agradecimentos, agradecer essa oportunidade primeiramente a Deus, porque sem Deus nada nós podemos fazer, e tudo que nós fazemos é pela graça de Deus. Também quero agradecer pelo pastor Gilberto, pastor Rosana, pela oportunidade, a cada irmão também que se dispôs para vir para cá. Amém? Diz assim o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concedia que falassem. E estavam morando em Jerusalém homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aqui estão falando? Repetiu o versículo 7, só para nós memorizar. Estavam atônitos e admiravam-se, dizendo: vejam, não são galileus que todos esses estão aí falando? Antes de se sentar, vamos fazer um minuto de oração. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Estamos aqui, Senhor, nesse inicial de campanha, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha fazer presença, Senhor. Que o Senhor venha operar milagres. Que o Senhor, meu Pai, venha estar conosco, assim nós oramos. Amém. Meus irmãos, quando a gente vê no Antigo Testamento e vai estudar, o Espírito Santo de Deus, pastor Gilberto, ele não descia em qualquer pessoa como nos dias de hoje. Hoje em dia qualquer pessoa pode ser rico ou pobre, pode ter um trabalho ou não. Se ela ora, se ela busca, ela recebe o Espírito Santo do Senhor. Mas naquela época, no Antigo Testamento, não era assim. No Antigo Testamento, somente sacerdotes, reis e profetas poderiam ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo não era de uma maneira separada. Por exemplo, naquela época do Antigo Testamento, se o Espírito Santo de Deus, um exemplo, estava no Senhor, ele não podia estar em mim.
Se ele estava em mim, ele não podia estar no Senhor. Tanto que quando o Espírito Santo do Senhor estava sobre Saul, Davi começou a fazer o bem. Aí o que acontece? O texto diz que o espírito bom de Saul saiu e foi para Davi. Porque naquela época o Espírito Santo de Deus não vivia entre nós. Eu quero que você preste atenção para você entender a pregação, porque precisa disso. O Espírito Santo de Deus naquela época não habitava entre os homens, simplesmente descia e voltava. Ele não tinha, pastor Osano, a mania de ficar entre a igreja, porque na verdade nem igreja existia na época, existiam sinagogas e templo. Mas então Jesus vem sobre a terra, e Jesus traz sobre a terra uma nova ordem. Jesus, quando ele fala que vai para o Pai, antes de dizer que ele vai para o Pai, ele quebra um protocolo, porque Jesus vai falar que quando ele for para o Pai, ele vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas espera aí, se no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus só descia entre reis, profetas e sacerdotes, como que agora vai descer entre todos? Simples, pela morte do único Filho de Deus na cruz do Calvário. A morte de Jesus nos possibilitou de hoje termos o Espírito Santo, porque Jesus disse: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. É uma coisa qual não existia no Antigo Testamento. Nós temos uma obra que não existia no Antigo Testamento, só que muitas das vezes não aproveitamos essa oportunidade do Espírito Santo estar entre nós. E saberemos que um dia o Espírito Santo não habitará mais sobre a terra. Haverá um dia que nós não teremos mais a presença do Espírito Santo. Na verdade, ele já está saindo das igrejas. Se a gente pegar as igrejas de hoje em dia, já não está tendo mais tanto glória a Deus, já não está tendo mais tanto aleluia. O que é isso? A palavra que está ruim? Não. O louvor que está ruim? Não. É a presença do Espírito Santo que está se saindo sobre a igreja. Mas o Espírito Santo de Deus ainda não saiu sobre a terra. E o que devemos fazer? Aproveitar esse momento que ainda nos resta. Glória a Deus. Jesus então fala que ele vai prometer o Espírito Santo, que o Espírito Santo virá como Consolador. Só que quando o apóstolo Lucas começa Atos dos Apóstolos, ele que escreveu, ele fala que Atos dos Apóstolos é o começo do que Jesus começou a fazer. Aí o que ele vai fazer? Lucas vai escrever dizendo que Jesus, no capítulo 1, no versículo 4 de Atos dos Apóstolos, Jesus vai falar: vocês pregarão pelo mundo todo, mas antes espera a promessa da descida do Espírito Santo. Percebam, meus irmãos, que em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Mas Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 4, Jesus disse: espera, antes de sair pelo mundo pregando, espera o Espírito Santo de Deus descer em Jerusalém. Só isso que já era motivo de você dar uns 2 glória a Deus no mínimo, porque antes dos discípulos pregarem lá fora, eles tinham que esperar o Espírito descer dentre eles. Antes dos discípulos receber a oferta, eles tinham que esperar o Espírito Santo descer entre eles. Antes dos discípulos sair pregando, eles tinham que esperar o Espírito Santo descer entre eles. Antes que os discípulos vivessem a promessa de povoar, de pregar no mundo, eles tinham que esperar que o Espírito Santo descesse entre eles. Porque certo dia, não lembro se é em Coríntios ou se é em Gálatas ou Romanos, eu não lembro, existia uma época, pastor Gilberto, que Paulo era bastante conhecido como pregador. Aí de repente viu uns jovens ali e viu aquela admiração, e eles foram expulsar um demônio da vida, não lembro se é de uma mulher ou de um homem, e de repente aquele demônio falou para os jovens: eu conheço o Paulo e o Deus de Paulo, mas quem são vocês? Porque muitas das vezes nos dias de hoje nós nos empolgamos e queremos fazer antes que o Espírito Santo desça sobre nós. Verdade. Muitos pregadores, muitos cantores
que hoje a gente abre no YouTube e pesquisa, escândalos de pregadores e cantores é o que mais tem. São muitos porque não esperaram o Espírito Santo descer. Então Jesus fala: esperai em Jerusalém. O que me chama bastante atenção é que, presta atenção nisso aqui, o texto que eu li 2 vezes, fala que os apóstolos eles eram galileus, pastor Gilberto. Se a gente estudar, pastor Luzano, o povo daquela época, galileus era um povo desprezado. O povo de Galileia era visto como um povo medíocre, era visto como um povo pequeno, era visto como um povo desprezado, era visto como um povo que não tinha muito a oferecer. E a gente pega outro lugar chamado Jerusalém. Jerusalém, a cidade de Davi. Jerusalém, a cidade mais grande de Israel e de Judá. Jerusalém é a capital de Judá. Entenda, irmãos, que isso aqui é importante. Nós estamos falando de 2 lugares totalmente diferentes. De um lado, estamos falando de uma favela, vamos falar assim, e do outro estamos falando da capital do país. Ou seja, 2 lugares diferentemente. Mas o que Deus queria provar para Jerusalém? Para ir Galileia e esperar em Jerusalém. Eu vou ser mais claro: Jesus queria que os discípulos da Galileia fossem honrados em Jerusalém. Eu vou repetir, mas agora de maneira mais clara. O objetivo de Deus sobre os discípulos que esperaram era: vocês são da terra desprezada, mas eu quero te honrar na terra da honra. Eu vou repetir essa frase: o mesmo lugar que desprezava a Galileia teve que viver o Espírito Santo de Deus sobre eles. Eu vou ser mais claro: os discípulos da Galileia foram honrados aonde muitos os desprezaram. O que é isso? O que é isso? É ministério com Deus. Porque Deus não é vingativo, Deus é justo. Ele pega aquele lugar que a pessoa mais te despreza e te leva para lá para ser honrado. Por isso que muitas das vezes nós perguntamos por que tanta demora, por que tanta espera. Mas às vezes é Jesus dizendo: se eu te honrar agora, beleza, mas se eu te honrar depois, na frente, os seus inimigos vão se sentar na mesa contigo. E é isso que Jesus chama a igreja para vivenciar. Continuando. Então essa promessa vai se cumprir. O Espírito Santo de Deus, ele está marcado a data dele chegar. Que dia que é o dia de Pentecoste? O que é o dia de Pentecoste? Pentecoste, pastor Gilberto, é a maior colheita que Israel fazia naquela época. Por que Penta? Porque vem do número 5. E como era a maior colheita, eles deixavam para fazer um pouco mais adiante. Eles faziam 50 dias depois da Páscoa. Alguns historiadores falam que Jesus morreu no dia da Páscoa. Então vamos acreditar que realmente foi no dia da Páscoa. Ou seja, o Pentecoste era 50 dias depois. O Pentecoste era uma das maiores comemorações do povo judeu, porque daquele dia vinham muitos povos, como o texto diz, que vinham povos de todas as terras. Se o Senhor pensasse que tal país estaria lá, era meio que se fosse uma convenção, a qual vinha todas as pessoas de todos os lugares do mundo. Estavam todos ali reunidos em Jerusalém. E o texto começa: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui agora, tem que introduzir, agora eu vou começar. Glória a Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que me chama a atenção é que logo nesse versículo já deixa claro uma coisa: ao cumprir-se os dias do Pentecoste. O que isso dá a nos entender? É que antes do Espírito Santo descer, tinha que se cumprir o dia. É que antes do Espírito Santo descer,
tinha que ser o dia exato. Eu vou ser mais claro, eu vou ser mais objetivo. Quando falou cumprir-se um dia, é porque tinha um calendário exato para aquele dia ser chegado. O que eu quero dizer com isso, eu vou ser mais claro para você, da glória a Deus. É que no calendário de Deus, pastor Gilberto, já estava lá declarado o dia de Pentecoste. E o texto começa: ao cumprir-se esse dia, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Eu vou ser mais claro para ver se você dá glória a Deus. Deus está dizendo: calma, que no meu calendário eu tenho um dia que eu vou te honrar. E vai chegar um dia que eu vou me direcionar para você e vou dizer: hoje cumpriu-se o dia e o meu Espírito vai descer sobre vocês. E tem um dia marcado no calendário de Deus, que nem os anjos, que nem o Filho de Deus, que nem o diabo, que nem o demônio sabe que é qual? O dia do arrebatamento da igreja. E que quando cumprir o dia eles vão tocar a trombeta. E que nem diz Apocalipse: aqueles que estão mortos ressuscitarão. E a primeira palavra do Senhor para você nessa noite é: ao cumprir-se um dia, vai cumprir na sua vida. Às vezes tu recebeu uma promessa de vários anos atrás, mas Deus está dizendo: eu não falho no meu calendário. O povo do mundo diz: Deus tarda, mas não falta. Mas a palavra do Senhor fala: espera com paciência no Senhor, porque Ele te levará, Ele te dará o socorro. E nessa noite Deus está dizendo para a igreja: espera cumprir-se o dia que Deus vai descer sobre a igreja. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Espírito Santo de Deus. Louvado e exaltado, Jesus. Ao cumprir-se os dias do Pentecoste, Deus de maravilha, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. muitas das vezes nós não sabemos esperar no Senhor. Tu és fiel, papai da glória. Eu não vou dizer Deus de maravilha. que todo mundo sabe esperar realmente, porque às vezes, vamos ser sinceros, às vezes nós estamos com a fé de esperar, mas uma hora ou outra bate aquela vontade de pensar: será que é verdade? Mas o Espírito Santo de Deus diz que o que Deus prometeu, Ele não falha. Deus prometeu para Abraão que faria dele uma nação, que daria para ele um filho. Só que se passaram os anos e essa promessa não se cumpriu. Para ser mais exato, cumpriu depois de 25 anos. Mas o que motivava Abraão? Era o tempo? Não. Era saber que um dia vai chegar. A cada dia que chegava, Abraão sabia que um dia a promessa na vida dele vai cumprir. Por isso eu quero dizer para você uma coisa: se o que Deus tinha para você em 2021 não cumpriu, se em 2022 não cumprir, acalma, que Deus ainda tem muito para a sua vida. E a palavra dele fala que nenhuma palavra dele cai em vão sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. Versículo 2 diz assim: de repente veio do céu um som. Isso que é muito legal, porque antes do Espírito Santo, presta atenção nisso aqui, irmão. Antes do Espírito Santo descer, pastor Rosana, ele transmitiu um som. Aquelas pessoas que falam: Deus faz na calada. Quem disse que Deus faz na calada? Toda a obra de Deus é no barulho. Quando Deus foi lá para Paulo e Silas, foi quebrando as correntes e fez esse barulho. Quando Deus desceu para Moisés, a primeira coisa que Deus fez foi falar logo: eu estou aqui, Moisés, na sarça. Hora nenhuma você vai ver Deus descendo no barulho. Pelo contrário, quando é no silêncio, Deus manda entrar no quarto que a pessoa é ele. Mas quando Deus se manifesta, tem um barulho. Glória a Deus, aleluia. E ouve-se um som vindo do céu. Um som a qual ainda não é descido do Espírito Santo, mas é o sinal que ele está vindo. Um som que ainda não é o povo falando em língua, sapateando, rodando, não, mas é o sinal que ele está vindo. Oh, aleluia, Jesus. E Deus nos deu esse poder, irmão.
Eu vou dizer a verdade. Deus nos dê esse poder desse som. Verdade. Porque quando você dá glória a Deus, é o sinal que a bênção está vindo para a sua vida. Porque quando você dá aleluia, é o sinal que Deus está visitando a sua vida. Muitas das vezes nós pensamos que glória a Deus e aleluia é para nada, mas é sim. E no dia do grande arrebatamento, vai ter um som que é da trombeta soando. Ou seja, o Espírito Santo de Deus não desceu em silêncio, desceu fazendo barulho, fazendo um som. Aí olha o que continua o texto: como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceu distribuídas. Ó, no Antigo Testamento eu falei para o Senhor que o Espírito Santo de Deus ou estava em um ou estava em nenhum. Porque pastor, no Antigo Testamento não podia estar mais de uma pessoa. Mas aqui no texto, o Espírito Santo já vai ser distribuído entre todos aqueles que creem nele. O que é isso? O Espírito Santo de Deus está provando para o Antigo Testamento que o limite acabou, agora todo mundo pode ter a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Olha só como é interessante esse versículo. Olha só, antes, quando o povo recebeu o Espírito Santo, antes deles rodar, bater palma, fazer movimento, a primeira coisa que Deus mudou foi a fala deles. Glória a Deus. A primeira coisa que Deus mudou foi o modo de falar deles. A primeira coisa que Deus mudou foi o modo da transmissão entre eles. É porque antes do Espírito Santo de Deus descer sobre uma pessoa, ele vai querer mudar certas coisas. Eu vou repetir essa frase, dói, mas é verdade. Antes do Espírito Santo de Deus fazer manifestações, ele sempre vai querer pôr a casa em ordem. Antes do Espírito Santo descer sobre a igreja, ele quer que a igreja se ponha em ordem. Antes do Espírito Santo de Deus se manifestar, ele está falando: não, com essa linguagem eu não aceito, desse modo eu não aceito. Tem que ter mudança, porque pessoas que realmente querem com Deus tem que ter mudança. Porque de qualquer jeito não pode. Um homem chamado Uza, ele quer tocar na arca da aliança do Senhor, e ele morre. Eu acho que todos nós conhecemos essa passagem, quando Davi pegou a arca do Senhor e estava levando de volta. Aí a pergunta é: por que Uza morreu? Simples. Porque Uza não era sacerdote e só podia tocar na arca quem era sacerdote. Primeiro tinha que ser sacerdote para tocar na arca. E esse é o problema de muitas pessoas. Às vezes a gente quer ser algo que a gente quer, mas não da maneira que Deus quer. Como assim? Às vezes queremos ter algo bom, mas antes por dentro não somos pessoas realmente bons na presença do Senhor. E a mensagem de Deus para a igreja de 2022, para a igreja de hoje em dia é: antes de Deus descer sobre a igreja, Deus quer que a igreja mude. Eu estou falando da igreja não aqui, mas em geral. Porque hoje em dia muitos estão preocupados com a aparência, com a estética. A aparência, o tempo muda. A personalidade, o caráter, o Espírito Santo de Deus, não há homem, não há diabo que pode ser retirado da igreja. Glória a Deus, aleluia. Mas muitos não estão percebendo isso. Já estou encerrando por causa do horário. Diz assim: e estavam morando em Jerusalém homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que foi tomada de perplexidade.
porque cada um os ouvia falar de sua própria língua. Pastor Gilberto, aqui o Espírito Santo de Deus já desceu sobre a igreja, sobre o povo. Glória a Deus, aleluia. E o que é ouvir cada um em sua língua nos dias atuais? Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, ele faz que cada um ouve sua língua. Como assim ouvir sua língua? O fofoqueiro vai ouvir da língua dele, o invejoso vai ouvir da língua dele, o mentiroso vai ouvir da língua dele. Enquanto você não falar agora, eu vou continuar repetindo, porque hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo nesse primeiro dia da campanha, que até no terceiro dia ele vai descer sobre a sua vida. Se você não pegar não da glória a Deus, vai se pegar, manifeste, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu quero descer sobre você em 2022, e aquela pessoa que te queria ver mal, que a maldade dela eu vou fazer ela entender na língua dela. Sabe o fofoqueiro? Sabe esse fofoqueiro aí fora? Eu vou fazer que eles entendam na língua deles, mas eu vou descer o meu Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Se coloque de pé, irmão, já quer encerrar, se coloque de pé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, oh Espírito Santo de Deus, Tu és lindo, Senhor, te amamos, Pai, te adoramos, Jesus. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, Glória a Deus. que foi tomada por perplexidade. Cada um ouvia falar sua própria língua. Oh, aleluia. Estavam atônitos e admiravam-se, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um na sua própria língua materna? Pastor Gilberto, a primeira coisa que chamou a atenção do povo em geral foi que como que eles estavam falando bem sendo galileus? Como eu expliquei no início, povo desprezado. Mas Deus estava provando para eles naquele dia que Deus faz aquele que está lá embaixo ficar lá em cima, e aquele que está lá em cima ouvir o que está embaixo. Deus está provando para toda a terra, porque o versículo é claro e diz que todos estavam lá, toda a terra estava lá. E hoje Deus está dizendo para você que no seu trabalho todos que estão lá terão que ver o Espírito Santo de Deus começar a fazer uma obra na sua vida. Deus está dizendo que no teu bairro todos terão que ver o Espírito Santo de Deus descer na tua vida. Aí o fofoqueiro, o invejoso, o mentiroso, o ladrão, o sem vergonha, vai olhar e vai dizer: não era aquele que ontem estava daquela vida, não era aquele que ontem não tinha condições. Aí você vai olhar e vai dizer: realmente era. Mas hoje o Espírito Santo de Deus desceu, e como Pentecoste todos ficaram cheios da sua presença, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz Saul ouvir Davi. O Espírito Santo de Deus faz aquele que está lá embaixo ficar lá em cima. O Espírito Santo de Deus faz José da prisão ser governador. Por isso, meu irmão e minha irmã, a palavra que eu tenho para você nessa noite é: eu não sei como você está hoje, mas daqui a um ano você pode chegar em mim e dizer se é verdade ou não. Hoje o Espírito Santo de Deus começa a provar que ele desceu na sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, não abandona a igreja, porque eu sei, Senhor, nós não conseguimos prosseguir. Nos dias de angústia, o único socorro que a igreja tem é o Senhor. Nos dias de luta, o único consolo que a igreja tem é o Senhor, Espírito Santo. Então a igreja clama: ó Espírito Santo de Deus, faz presença no meio de nós. Assim eu te peço e oro. Amém. Os irmãos, dá uma palma para Jesus.